Hoje a gente vai conversar com um amigão aqui, que é o Carlito Neto, do canal O Historiador, que de fato é um amigo, não é apenas um colega de YouTube aqui, não, é um amigão nosso, a gente troca ideias, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro que ele acabou de lançar, que se chama Falando Política Sem Politiquês, falar um pouco do canal dele, trocar umas ideias. Seja bem-vindo, Carlito. Obrigado, Henry. Eu agradeço o convite para a gente estar batendo esse papo aqui, que é algo muito natural, já que a gente realmente é amigo, a gente conversa muito, eu com você, eu com a Denise. Então é um prazer estar aqui para falar não só sobre a questão do livro, mas também de outras coisas que possam vir a surgir aqui no nosso papo, né? E o livro? Cadê o livro? Mostra pra gente aí. O livro está aqui. Está aqui o livro. E Então, não tem nada a ver com o Queiroz, tá? Não é laranja por causa do Queiroz, não. Foi só uma coincidência. Do que se trata o livro? Explica um pouquinho. Bem, eu escrevi o prefácio do livro, né? Eu sei do que se trata, mas conta pra gente aí do que se trata, qual que era a intenção por trás disso. Sim, então, esse livro aqui, na verdade, ele tem algumas pitadas de algumas pessoas que eu gosto do trabalho, como você, né? Você está escrevendo o prefácio. O Salvo também me deu algumas dicas ali de alguns pontos de como eu poderia melhorar com relação a pontos específicos do livro. Mas esse livro aqui é literalmente um livro que fala de política sem politiquês. E muita gente questiona para mim, Henry, quando eu falo do livro no canal, fala assim, Carlito, como é que você vai fazer um livro falando de política sem falar de política? E, na verdade, eu não disse que eu não vou falar de política, eu não vou usar aquele jargão do politiquês que o político normalmente fala para o grande público, para parecer que a política é muito mais complexa do que é. O livro fala sobre tudo de política? Não. É um livro de introdução ao conhecimento da política. Isso aqui é para aqueles indivíduos que gostam de entender sobre o cenário da política, que querem entender mais sobre política, que querem entender sobre a questão da democracia direta, representativa, sobre as monarquias, os tipos de monarquias, sobre o sistema presidencialista, semipresidencialista, o parlamentarismo, tudo isso eu falo aqui, não só de sistemas de governo, mas também de formas de governo. A gente fala, por exemplo, sobre a república, a gente vai ter os sistemas e as formas de governo. Então, eu estou trazendo esse livro aqui para mostrar para o grande público que é possível qualquer pessoa entender de política sem precisar ter toda aquela bagagem, por exemplo, que os políticos querem vender para você. Eu, esses dias, conversando com um amigo, ele falou, Carlito, o seu livro é bom porque a pessoa que sabe ler, lê o seu livro, porque ele é um livro que fala sobre política de forma simples, mas não é simplista. Ele é um livro que tem uma linguagem acessível, você já leu o livro, inclusive, ele tem uma linguagem acessível, é um livro que qualquer pessoa vai entender. Faltam algumas coisas aqui da parte técnica da política, falta, mas eu também não poderia falar sobre tudo que tem lá na lei dos partidos, tudo que o TSE fala, tudo que tem dentro da política, porque senão o próprio público ia falar, é muito difícil, eu vou parar. Então eu queria mostrar para eles que o grosso da política é 10 vezes muito mais fácil do que eles imaginam. Basta eles realmente se atentarem um pouco mais. Porque na verdade o que eu percebo também é que é uma enorme dificuldade de entender, tipo, o que os poderes são, né? O que cada, sabe, a Câmara faz, o que o Senado faz, sabe, qual que é o papel do presidente, do judiciário. Então, assim, você poder explicar isso de maneira mais... Porque acho que uma coisa que eu percebo, assim, também, que a gente comenta muito, acho que eu falo bastante, você fala bastante também, tem a ver com a própria comunicação, né? Você é um professor, você é alguém que está... Você está em sala de aula ainda ou não? Você não está mais em sala de aula, né? Não, eu saí das escolas tem 2 meses, né? Nessa crise, alguns colegas acabaram perdendo o emprego, como hoje a gente tem alguns apoiadores através do canal, eu achei justo eu ceder a minha vaga nesse momento de que as escolas estavam demitindo para outros professores que não estavam tendo como se sustentar. Mas até 2 meses atrás eu dava aula ainda presencial, né? Antes da pandemia, obviamente, mas dava aula do 6º ano até o 3º ano do ensino médio e já trabalhei também em cursinhos pré-vestibulares. Quer dizer, então você é alguém que tem essa experiência de ter que transmitir um conteúdo que é acadêmico da universidade para adolescentes, né? Para pessoas que estão aprendendo, que estão entrando nesse universo. O que eu queria saber de você é quando você decidiu fazer essa transição da escola, da sala de aula, para o YouTube. Como é que foi essa decisão? Quando que surgiu assim, não preciso agora me comunicar com outro público? Pô, Henrique, isso é até engraçado, porque como a grande parte do público, eu consumia YouTube, sei lá, de forma quase que uma osmose ali, você ia consumindo sem nem entender direito o que era, um vídeo chegava no celular, você abria, e na época eu lembro que eu chegava para dar aula na escola e as minhas alunas perguntavam, professor, você viu o vídeo de Whindersson Nunes? Você viu o vídeo de não sei quem? Quem, rapaz? O Whindersson Nunes. Não, o que é que esse Whindersson Nunes faz? Isso ele já tinha acho que 2 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, sei lá, e eu nem sabia quem era o Whindersson Nunes. E aí foi quando eu fui atentar mais ao YouTube, e tinha algumas irreverências que o Whindersson Nunes fazia, que eu fazia na minha aula. A minha aula ela é bem divertida, ela era bem irreverente. Aí os alunos falaram assim para mim, professor, por que você não grava o vídeo para o YouTube e mostra as suas aulas lá? Porque se a gente gosta aqui, outras pessoas vão gostar também.
Aí eu falei, o problema é que eu não tenho como editar, eu não sei editar vídeo. O máximo é botar ali no Windows Movie Maker e fazer. Aí o Gabriel, que era o meu antigo editor até pouco tempo atrás, ele era meu aluno na época, aí ele falou, professor, eu posso editar alguns vídeos para até o senhor aprender aí, e você começa o canal. E aí lá em setembro de 2015, eu decidi criar o canal, e se eu não me engano, o primeiro vídeo que tem no canal não é nem um vídeo editado por Gabriel, é um documentário que eu fiz sobre Aracaju, que eu moro em Aracaju, para quem não sabe, aqui em Sergipe. E o segundo vídeo, eu nem me lembro bem, mas acho que é um vídeo dentro do carro, onde eu falava sobre algumas coisas de história, porque eu tinha de trabalhar, então não dava tempo de gravar às vezes em casa. E aí comecei a falar sobre história, só que já em outubro, novembro de 2015, Henry, eu tive de falar sobre política, porque começou aquela onda do impeachment da Dilma, do golpe, o PSDB junto com a Aécio ali articulando com o MDB, com o Cunha. E aí eu comecei a explicar o que era o impeachment, por que o termo não está presente na Constituição, mas a gente utiliza esse termo, se as manifestações contra a Dilma realmente foram as maiores da história. Eu peguei e mostrei algumas manifestações que ocorreram ainda lá na transição de 99 para 2000, com o Fernando Henrique Cardoso, em uma época que nem tinha rede social ainda, e se teve muita adesão às manifestações, e aí foi todo o processo. Aí, 2016 mais ou menos, eu comecei a falar sobre essa espécie que a gente conhece bem hoje, que é o bolsomínio, que já existe há muito tempo, as pessoas pensam que é de agora, mas não. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo criticando lá o Nando Moura já em 2016, sobre a questão dos bolsomínios, sobre o Nando Moura, o Olavo de Carvalho, e na época eu lembro que o Carioca do Pânico, ele estava utilizando o Pânico bastante para poder defender o Bolsonaro e meter o sarrafo na esquerda, né? E aí eu lembro que eu falei dele também em um vídeo, eu até critiquei na época dizendo que ele estava perdendo o humor, porque ele estava ficando muito mal-humorado por conta da política, e daí para frente eu tentei mesclar conteúdos de política e de história. Só que eu percebi que quando eu gravava vídeo sobre política só, o público não assistia. E quando eu gravava só sobre história também, o público também não assistia, porque tinha um público que assistia o de política e tinha o que assistia de história. Até que quando o Brasil Paralelo começou a fazer alguns conteúdos, eu decidi que eu poderia fazer vídeo sobre história e política ao mesmo tempo, onde eu pegaria o contexto da política e traria recursos históricos. E tem uma curiosidade para contar, porque foi nessa época que eu conheci o Clayson, antes mesmo de conhecer você e todo mundo, porque a gente fazia vídeo falando sobre o Brasil Paralelo. E aí o canal começou a crescer, eu tive outros projetos, às vezes postava um vídeo por mês, um vídeo por semana, o YouTube era de outra maneira também, mas eu gravava porque eu gostava, como eu gosto até hoje. Muita gente pergunta, Carlito, você ganha dinheiro com o YouTube hoje? Ganho. Hoje o YouTube é uma fonte de renda para mim também. Mas eu gravei vídeo até 2018 sem sacar R$ 1. O primeiro saque que eu fiz do YouTube foi em outubro de 2018. E olha que eu criei o canal em setembro de 2015. Ou seja, 3 anos e 1 mês depois para fazer o primeiro saque. E uma coisa que eu percebo, assim, porque assim, você se adaptou bem, né? Eu não conheço os vídeos iniciais, mas, bem, hoje você está ali, você tem quantos mil inscritos? Está com 300 mil inscritos já? Quanto que tá? No momento que a gente está gravando esse vídeo, acabou de bater 250 mil, por coincidência. Parabéns. Então, assim, você já está com, sabe, um público enorme para o nicho que a gente trabalha, né? É um público bastante grande. E muitos professores, eu percebo, eles têm uma dificuldade enorme de fazer a transição daquela linguagem de sala de aula, né, do método da sala de aula, para o canal de YouTube, porque não é uma sala de aula aqui, né? Uma sala de aula você tem lá seus 40 alunos, aqui você fala com dezenas de milhares de pessoas. O que você não conseguiu transplantar da sala de aula? O que você teve que se readaptar para vir para o YouTube? Uma coisa que é até bom, que ótima pergunta você fez, Henry, porque muito se questiona sobre a educação na sala de aula, se ela é individualizada ou não, e apesar de terem 40 alunos, 50 em alguns casos, a gente consegue ter uma educação individualizada, você consegue perceber aquele aluno que tem uma dificuldade maior em um tema ou em outro, e você chega ali no canto dele, ali, dá uma explicação, você consegue perceber aqueles outros que entendem um pouco melhor. Na internet, no YouTube, eu não consigo ter esse dimensionamento. Eu consigo perceber uma vez ou outra, quando eu falo alguma coisa no vídeo, e que aquela coisa está explícita ali, e alguém vai no comentário e fala, como é que você tem coragem de falar isso e não sei o quê? Eu falo, peraí, será que esse cara assistiu o vídeo, ou essa pessoa assistiu o vídeo mesmo, ou está comentando por comentar? E outra coisa também que eu trouxe no começo da produção do conteúdo, e eu acabei depois tentando mudar um pouco, é essa questão de explicar tudo muito detalhado. Eu lembro que no começo as pessoas falavam, Carlito, você está gravando o vídeo pensando que seu seguidor é alguém que não sabe de nada e que está chegando aqui para aprender tudo. E não é assim. Inclusive, o próprio Salvio, nesse livro aqui, ele falou, Carlito, eu queria pedir que você relesse tudo de novo. Aí, veja aí o que é que você identificou. Aí eu falei, eu identifiquei que é um livro para quem não entende nada de política, né? Ele falou, só que seu público entende de política. A sua influência de professor
Tá no livro, você está tentando explicar tudo detalhado, nos mínimos detalhes, e o seu público pode até ficar ofendido com isso, porque às vezes parece que você está achando que você está falando com gente que não sabe nem dar um pingo no i, e na verdade o seu seguidor é alguém que já conhece o que está procurando ali, e que vai procurar alguém que fala daquele tema para aumentar o seu acervo, sei lá, político ou até mesmo cultural, para tentar argumentar com os amigos. E aí, a partir dessa crítica do Salve, inclusive, que eu comecei a ponderar mais, que eu lembrava que eu ficava muito no vídeo. Isso aqui, para você que não sabe, como se realmente meu público não soubesse, e o público sabia, só que era uma mania, talvez, a palavra é essa, da escola que eu trouxe da sala de aula para aqui, para o canal no YouTube. Na verdade, assim, que a gente percebe, né, é quase um diálogo, embora seja uma coisa bem mais impessoal, porque você não tem esse contato olho no olho, mas as pessoas estão trazendo informações para a gente, né? Elas trazem, tem psicólogos, tem historiadores, tem professores, tem, sabe, engenheiros, um monte de gente vem trazendo um monte de referências para a gente nos comentários aqui, que é um espaço de debate também, e a gente vai aprendendo com elas. E eu senti que você também nesse processo, né, do YouTube, da comunicação, você sentiu que precisava voltar a estudar, né? Você voltou para a universidade, né? Você está fazendo agora direito. Tô fazendo. Na verdade, eu fiz uma loucura, né? Eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Eu decidi que eu precisava entender mais de política, porque apesar de meu pai ser militante de esquerda ou envolvido com a política a vida toda, eu estava lá com ele o tempo todo, mas aquela parte teórica, um pouco mais específica da política, eu não entendia. Por exemplo, eu acreditava naquela teoria que todo mundo acredita, que se todo mundo votar em branco e uma pessoa só votar, a eleição é cancelada. E isso é o mito. Eu falo sobre isso no meu livro, inclusive, porque, na verdade, a eleição só leva em consideração os votos válidos. Votos brancos e nulos são inválidos. Então, pode ter 1 milhão de votos nulos e 1 milhão de votos brancos e 2 votos válidos que vão ser contados os votos válidos e não os votos nulos. E aí algumas coisas me inquietavam. Eu lembro que eu teve uma vez que eu fiz um vídeo aqui no meu canal, que eu tinha lido alguma coisa em um portal, e aí fiz um vídeo aqui, todo cheio de autoridade, falei, aí o seguidor mandou o link para mim, Carlito, ou você interpretou errado, ou você não entendeu. Aí mandou um artigo para mim. Poxa, Henry, na hora que ele mandou o artigo, eu fiquei com a vergonha alheia, cara. Eu falei, como é que eu falei isso pro grande público que segue meu trabalho, entendendo dessa maneira? Eu falei, não, então vou entrar na universidade para entender um pouco mais. E aí, em abril de 2019, eu decidi fazer a especialização em ciência política, e inclusive fiz dia 30 agora de agosto, eu vou fazer a sustentação oral, a nota escrita já saiu, eu tirei 9, a temática do meu TCC é a não criminalização dos movimentos sociais agrários. Eu falo por que não se deve criminalizar o MST, e eu levanto a importância do processo de reforma agrária no nosso país, e dou o exemplo da minha região aqui em Sergipe, porque Sergipe é um exemplo para o Brasil de reforma agrária. E aí, entrei em abril na pós-graduação, quando foi em agosto, a universidade me ligou, dizendo que tinha uma promoção para quem era portador de diploma de 50% até o final do curso, se eu tinha interesse em fazer. E aí, eu sempre fui apaixonado pelo direito, nunca fiz porque eu não podia pagar, e como é que a gente teve aqui uma base de apoiadores no canal, graças a Deus, que ajuda a manter os estudos aí, eu peguei e decidi entrar na universidade, e aí fui meio louco aí, durante uns 7 meses, 8 meses, aí foi os dois. Era aula na pós, que era a EAD, e a aula na faculdade, que era presencial todo dia, mais aula nas escolas de manhã e de tarde, mais gravação de vídeo para o canal no YouTube 3 vezes por dia também. A pessoa não tem ideia, né, da correria que é, né? Porque, assim, acho que a gente sabe tudo e acabou, né? E é um processo perpétuo, né? Na verdade, a pesquisa, o estudo, a investigação, sabe, reunir esses materiais, a gente não para, né, Carlita? Assim, é o dia inteiro em torno disso, né? Muita gente não tem noção de que, de fato, é um trabalho, né? Você está aí investigando, fazendo suas buscas, se comunicando com as pessoas. Você teve, por exemplo, alguns casos que eu me lembro daquela... quando surgiu aquela história de que seria uma bolsominion, da Lúcia, daí você foi investigar, você foi conversar com as pessoas. Então, assim, é de fato um trabalho bastante exigente, né? Então, eu criei um segundo canal, Henry, chamado Carlito Neto, né? Inclusive, vou aproveitar essa audiência aqui para pedir para o pessoal seguir lá o meu segundo canal, que eu mostro os bastidores agora. Não é monetizado o canal ainda, obviamente, mas eu mostro os bastidores. E, por coincidência, o próximo vídeo que vai sair no canal, não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do que eu vou postar, eu mostro lá nesse vídeo de bastidores esse processo de pesquisa, e eu mostro por que a gente tem que ter cuidado. E aí eu mostrei, inclusive, que eu fui notícia na TV Record da Paraíba, porque eu fui o único portal de notícias da internet a checar e compartilhar a informação verdadeira sobre a doutora Lúcia, né? Ele falou lá, o apresentador do jornal lá da Record,
da Paraíba falou que eu era historiador, que eu fiz um trabalho de pesquisa, e é isso mesmo que é importante no nosso trabalho, porque às vezes o público, Henry, vê o nosso vídeo aqui de 10 minutos, 12 minutos, só que eles não sabem que às vezes aquele vídeo ali demorou 6 horas de pesquisa, 7 horas de pesquisa, ainda comenta assim, poxa Carlito, poxa Henry, o vídeo deveria ter menos de 10 minutos, como é que eu vou pegar um vídeo de 6 horas de pesquisa, 7 horas de pesquisa e reduzir um vídeo de 5 minutos? Não é nem porque a gente não quer às vezes, é porque realmente não dá, é algo que a gente tem de começar ali, fazer literalmente início, meio e fim, trazer ali as informações, os contrapontos e as conclusões, mas é um trabalho que a gente tem de fazer, se a gente não fizer, como diz meu pai, os bolsonaristas vão continuar disseminando mentira na internet, então a gente tem que fazer, não tem jeito. Eu tenho uma pergunta para você, Carlito, que talvez você tenha uma percepção melhor aí, porque como assim, como eu estou fora do Brasil, eu tenho aquilo que me vem pelas redes sociais, né? Você está no dia a dia aí. Você percebe que nesse embate que a gente faz diário aqui, a gente conseguiu alguma conquista nesse caminho? Assim? Você sente isso? Porque a gente começou, bem, a ter visibilidade em 2018, né? Tanto eu, quanto você, quanto outros canais também, daquilo que a gente chama de resistência, dispararam em público depois que o Bolsonaro venceu. Então as pessoas ficaram desorientadas, foram buscar referências para poder também entender esse cenário. E a gente está nesse embate, a gente está confrontando o obscurantismo, negacionismo histórico da ciência. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito. Você percebe avanço? Você percebe que a gente conseguiu, sabe, ganhar terreno? Ou a gente está no mesmo lugar ainda, ou piorou? Na verdade, Henry, eu percebo que a gente tem avanço, não só nas redes sociais em especial, porque muita gente não entende, por exemplo, quando a gente consegue fazer canais aí bolsonaristas. Posso citar o nome de alguns aqui? Pode falar, pode falar. Como, por exemplo, o Nando Moura, que teve de mudar radicalmente o seu conteúdo. Ele disse que é porque o Bolsonaro traiu ele. Na minha opinião, não é porque o Bolsonaro traiu ele, é porque ele percebeu que o YouTube poderia derrubar o trabalho dele no YouTube por causa da radicalização dele. A desmonetização do canal, por exemplo, do Bernardo Custer, a redução, por exemplo, de alcance de outros canais. Então, quando a gente fazia esse trabalho, você sabe bem disso, porque a gente era muito criticado no começo, o pessoal falava, vocês ficam perdendo tempo com o Nando Moura, vocês ficam perdendo tempo com fulano de tal. Só na época da eleição, eu fiz um vídeo mostrando isso, que de julho a outubro, o Nando Moura teve aproximadamente 80 milhões de visualizações no seu canal. Ou seja, ele pode possivelmente ter impactado aí 80 milhões de pessoas, isso contando as visualizações individuais, obviamente, que ouviram as abobrinhas que ele falava lá e que acreditaram. Então, na rede social, a gente conseguiu esse avanço, quando ele muda o conteúdo dele, quando o Diego Rox também muda a plataforma dele, quando outros, inclusive, sumiram, tem alguns que nem gravam mais vídeos sobre nada, desapareceram, não fazem mais conteúdo. Então, no campo das redes sociais, a gente está tendo uma resposta, porque hoje o grande público sabe que a rede bolsonarista tem atuado no WhatsApp, porque no YouTube eles não estão mais conseguindo aquela audiência que eles tinham, porque eles faziam isso, como a gente já levantava, pela monetização. Como eles não têm monetização, eles não têm mais interesse de estar aqui. Só que fora daqui, eu conseguia perceber muito, em especial você, até que vocês com a Denise uma vez, que vocês, como estão fora, não têm dimensão. E quando você chegar aqui no Brasil, acho que você vai tomar um susto quando você descer no aeroporto, porque é muito provável que muita gente lhe pare na rua para conversar com você e você vai ficar chocado, porque dentro do nosso trabalho a gente até conversa sobre isso. Não tem uma liderança, não tem um líder que é o chefe, né? Você não é o nosso professor Xavier, por exemplo, não tem um líder. Mas as pessoas enxergam você como sendo alguém que encabeça essa nossa luta, e todo mundo que conhece meu trabalho, quando eu me encontro na rua, pô, Carlito, parabéns, continua o trabalho, você tá mudando, cara, aí a visão das pessoas, você e o Henry, e aí falam muito, eu sempre quando encontro as pessoas, eles falam sempre muito de 3 canais, eu, você e o Ded. Pô, o Ded é muito bom, o Henry é muito bom, e a gente vai conseguir, Henry, e tá conseguindo ver isso no dia a dia. Tanto que em algumas cidades, apesar de a gente estar vendo esse crescimento bolsonarista, em especial por conta do auxílio emergencial, mas as eleições de 2022 ainda acontecem daqui a mais de 2 anos, então vai ter tempo de essa ideia que o Bolsonaro deu auxílio emergencial passar, mas a gente tem conseguido avanços na rua. Agora eu fico muito triste em dizer que a gente tem conseguido avanços na rua, tem conseguido avanços na internet também, mas a gente não tem conseguido conscientizar tão bem ainda as lideranças políticas. Ainda existe muito personalismo. Agora há pouco mesmo, eu acabei de soltar um vídeo antes da gente gravar esse vídeo aqui, fazendo crítica a algumas opiniões específicas de alguns grupos políticos, e aí as pessoas não entendem que a nossa crítica não é uma crítica para perseguir um partido ou um líder político, é o contrário, é para pedir, olha, presta atenção. Eu soltei um vídeo essa semana falando sobre os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, até mesmo antigos adversários políticos apoiaram a candidatura do Joe Biden para que ele derrote o Donald Trump.
Eu acho, inclusive, nessa história toda, Henry, só para passar a falar para você, que o Bernie Sanders, ele é um exemplo de altruísmo a ser seguido. Porque o cara, em 2016, a Hillary Clinton criou site para atacar ele, para espalhar fake news contra ele, e ele foi pedir voto para Hillary Clinton na campanha contra o Trump. A mesma coisa acontecendo agora também, ele foi traído pela base democrática, tá? Jim Clamber, que é o cara que conseguiu mover parte ali dos votos do apoio local para o Joe Biden, era um cara que estava do lado do Bernie Sanders até pouco tempo atrás. Só que lá, no caso dos democratas, óbvio que, para deixar claro aqui também, né, dadas as devidas diferenças da esquerda brasileira, porque muita gente acha que quando a gente fala sobre comparações, são idênticos, e não são idênticos. É óbvio que, dadas as diferenças ali, eles estão unidos contra algo maior, que é o Donald Trump. Eu tenho uma camisa que eu gravei um vídeo fazendo uma crítica esses dias, hein, que a camisa diz o seguinte: a luta é pelo Brasil, pela democracia e contra o fascismo. O Flávio Dino, na sua entrevista, aí eu assisti e divulguei muito para que as pessoas entendam o ponto de vista, é que agora a gente tem que ter uma frente ampla para combater o fascismo. Não é uma frente ampla eleitoral, como bem falou o Dino, é uma frente ampla para combater o fascismo. Então, até se você assistiu o discurso de ontem do Obama, ele fala justamente isso, né? É preciso compreender o que está em jogo aqui, o que está em risco aqui, que é o sistema democrático. Então, essa união que você falou e que você mencionou nos Estados Unidos tem a ver com essa compreensão. Republicanos que já eram críticos do Trump antes, mas que ficavam quietos porque era uma questão eleitoreira, né? Tipo, eu faço parte do meu partido, então eu não vou aqui dar munição para os opositores. Eles compreenderam que se o Trump se reelege, isso vai continuar corroendo as instituições. Então, eles sabem que o que está ali é todo um sistema do qual eles têm muito orgulho, né? Um orgulho histórico, porque a democracia norte-americana é a mais longeva democracia moderna. Então, eles sabem que eles são um exemplo não apenas para o país deles, mas para fora também, né? Uma reeleição do Trump seria catastrófico nesse sentido de que mandaria mais um sinal para o mundo inteiro de que esse tipo de discurso deles é legítimo. Então, assim, a gente está aqui assistindo a esse processo, esperando que isso reverta essa tendência global aí dos populistas, desses neofascistas, porque, de fato, é um cenário que preocupa bastante. No Brasil, a gente tem alguns que compreenderam isso, como você mencionou o caso do Dino, tem alguns políticos e algumas lideranças... O Boulos também entendeu, para citar alguns, ser justo com alguns nomes também, o Boulos entendeu. Você até falou do Bernie Sanders, mas no Brasil a gente teve o caso do Freixo também, alguém que foi lá e retirou a candidatura pensando justamente que isso divide aquela frente, né? Então, assim, enquanto isso não houver no Brasil, essa compreensão, é difícil pensar numa reversão do cenário. Então, de fato, as pessoas têm que botar um pouco o ego de lado, pôr um pouco de lado esse protagonismo, essa vontade de estar protagonizando para entender que o risco é muito maior, né? Mas, Carlito, assim, é muito legal falar contigo. Acho que é a segunda vez que você vem aqui, né? Acho que teve uma vez que a gente fez uma live com o pessoal, todo mundo junto ali. Sim, e é muito bom falar contigo. E eu estou muito feliz com o seu livro agora, com o seu lançamento. E a gente até falou um pouco antes aqui que é a sensação de publicar um livro, né? Teu primeiro livro e depois é um atrás do outro. Na verdade, é assim, é quase um vício, né? Lança o primeiro, você quer lançar o próximo. então, assim, fico feliz. Onde está o livro agora? Onde as pessoas encontram o livro? Pronto, o livro a gente tem ele na versão física, no site da Cota Editorial. Eu vou pedir, se você puder, botar pelo comentário fixo o link para o pessoal adquirir, na versão física. Vai estar disponível também nas bibliotecas, agora que já estão abrindo alguns lugares aí, o envio vai acontecer. Eu queria aproveitar aqui e pedir às pessoas que tivessem um pouco de paciência com o envio, porque o correio está em greve. E algumas pessoas já começaram a mandar mensagem falando: Carlito, quando é que vai chegar? Então, o envio é feito pela editora, é feito dentro do prazo, tanto que esse aqui não é o meu ainda, é o da minha namorada, que ela fez a compra, inclusive, tá? Esse aqui não é o meu ainda. Ela recebeu certinho, o meu pai recebeu dele também, vários amigos meus receberam também, vários seguidores. E na versão digital, para quem é mais ansioso como eu, que quiser começar a ler, só acessar a Amazon. Vai estar lá também, versão digital, baixa, lê na hora. Isso aqui é um livro que lê em um dia, um livro bem gostoso de se ler. Queria agradecer ao meu padrinho na literatura aí, que pouca gente sabe, é o Henry Bugalho, né? O cara que me ligou. Carlito, cadê aquele livro que você falou? Tá pronto? Eu falei, tá quase pronto. Ele, bota ele pra frente que tem uma editora que quer publicar o seu livro. E pouca gente sabe disso, mas foi o Henry que me apresentou ao Salvo da Cota Editorial, e a gente conseguiu colocar essa ideia pra frente aí. E tem outros livros vindo, não vou divulgar muita coisa ainda, mas já tem outros realmente saindo aí. E hoje entrou na pré-venda o meu sobre Jesus, né, o Rei dos Judeus, que agora vai sair em outubro, então já está engatilhando. Mas assim, olha,
Conheçam o livro do Carlito, porque vale conferir para quem quer aprender um pouco mais de política. Conheçam o catálogo também da Cota Editorial, porque é uma editora da Resistência, eles estão na luta também, estão publicando um monte de gente boa, um monte de gente do nosso campo progressista aqui. Então, vale conferir, vale privilegiar também os autores nacionais, quem está falando aqui, quem está na linha de frente combatendo o obscurantismo, e é o caso do Carlito também. Conheça o canal do Carlito, se você não conhece ainda, que é O Historiador, Carlito Neto, O Historiador, né? Para encontrar Na o canal. verdade, tem o Historiador, né, que é o canal principal, e eu criei o dos bastidores tem uma semana, que é o Carlito Neto, que é para o pessoal ver os bastidores, para ver que não é só sentar, ligar a câmera e falar como muita gente pensa, dá muito trabalho. Então, perfeito, Carlito. Obrigadão pela conversa. Confira o canal do Carlito e a gente está por aí no combate. Obrigadão, Carlito. Valeu, hein? Até mais.